Olá, bom dia, tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando a Notícia de Frente aqui pela sua TV Vila Real. Hoje é quarta-feira, dia 9 de março de 2022. Agora são 6 horas e 3 minutos da capital mato-grossense. Um abraço e aquele bom dia muito especial para você que nos acompanha aí em todas as regiões de Mato Grosso. Comigo a satisfação da bancada aqui, sempre essa parceria. Daniel Petengil. Tudo bem, Daniel? Bom dia. Tudo bem, Porto. Bom dia a você, bom dia a você, professor. E bom dia a você que está aí nos assistindo desde cedinho em todo o estado de Mato Grosso. Bom dia, Haroldo. Tudo bem? Bom dia, José Porto. Tá agitadinho já ou não? Desde cedo. Acordo cedo, animado, né? Feliz, né? Tem que estar feliz, né? Sempre. Claro. Alegria. Claro. Motivos tem, muitos. Bom dia, Porto. Bom dia ao Daniel. Bom dia a você que nos acompanha bem cedinho para ficar bem informado aqui no programa Notícia de Frente. Vamos embora. E olha, falando em felicidade, né? A gente tem que fazer de tudo, né? E lutar para ser feliz, porque o que importa nessa vida é ser feliz, né? Acho que o ser humano, né? Ele luta para viver a felicidade, né? E olha, para muita gente, Haroldo e Daniel, né? Felicidade seria não usar mais máscara de proteção, né? Porque é um equipamento extremamente fundamental, seguro, mas vem sendo aí, né, flexibilizado ou estão baixando ordens para que não seja mais obrigatório, né, a utilização de máscaras, embora nós estamos ainda na pandemia, o vírus continua circulando, tem a variante da Ômicron ainda muito forte, mas Mato Grosso meio que seguiu uma tendência de alguns estados que estão aí flexibilizando isso. Há uma revogação de um decreto de outubro do ano passado, foi revogado nessa segunda-feira, para isso. Vários municípios do estado já estão aí abolindo o uso obrigatório de máscaras e também aqui na capital, né, existe sempre aquela preocupação do que vai acontecer, né? E havia uma expectativa que o prefeito Emanuel Pinheiro fosse manter esse uso de máscara, ele manteve isso, comentou na live, né, a transmissão dele pelas redes sociais nesta noite de terça-feira. E claro, né, os cuiabanos estão aí nesse compasso, né, de como que fica isso. Mas a princípio, aqui em Cuiabá, salvo engano, em Várzea Grande também, são as duas maiores cidades do estado, o uso ainda permanece obrigatório, ou seja, dessa proteção. Haroldo, por um lado é um alívio, né, a gente começar a discutir essa questão do uso da máscara, né? Mas, por outro lado, tem muita gente que vai manter isso independente de obrigação legal ou não, né? Por um comportamento social mesmo de proteção. É no mínimo um aprendizado para muita gente, né? Uma coisa é você proibir, não mais colocar a máscara como algo obrigatório, né? Mas quem decide exatamente a sua própria proteção é o indivíduo, né? Muito diferente um sujeito que não tem absolutamente nenhuma comorbidade retirar a máscara e conviver em sociedade. Aquele que tem comorbidade, assim como bem disse o secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, é preciso sim que continue mantendo as medidas de biossegurança, né? Lembrando que a utilização de máscara, inclusive nós citamos isso aqui ontem, no Japão, por exemplo, é por uma questão de educação, né? Ele sai à rua, já que está em princípio de um resfriado, por exemplo, de uma gripe, ele sai justamente para se proteger e proteger outras pessoas. Então, eles têm exatamente essa cultura. Nós não temos essa cultura. Mas a utilização da máscara ou não, a não obrigação dela já acontece na Itália, na França, no Reino Unido, parte da Alemanha e Estados Unidos. Quer dizer, todos os países buscando aí uma certa normalidade. Vamos ver agora como é que aqui no Brasil as pessoas vão se comportar. Lá no Rio de Janeiro já não existe mais obrigatoriedade também em ambientes fechados. São Paulo seguindo a mesma linha, Minas Gerais também, Mato Grosso não poderia ser diferente, considerando a taxa, o laudo técnico de uma taxa bastante pequena de transmissão do vírus, né? E com relação ao prefeito Emanuel Pinheiro, ele bate pronto para não aceitar a posição do governo, né? Mais uma vez, para ser do contra, ou seja, contra o governo do estado, contra Mauro Mendes, ele no momento diz que ainda continua obrigatória a utilização da máscara, mas eu acredito que em pouquíssimo tempo ele vai liberar. Daniel, antes da sua impressão, eu vou chamar aqui uma sonora, né? Eu conversei ontem com o secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo, sobre essa questão aí da revogação do decreto, né? Como que foi essa posição do estado, essa análise, e como fica essa relação também com os municípios. Vamos ouvir o que o secretário falou.
Não é porque nós revogamos um decreto que era estadual que agora todo mundo não precisa usar máscara. Aqui no município de Cuiabá, por exemplo, a legislação está vigente e nós vamos continuar utilizando a máscara. E aí eu recomendo, inclusive, independente de decreto de lei, para as pessoas com comorbidades, né, imunossuprimidos, aqueles que estão mais vulneráveis, como é a população idosa, continue utilizando a máscara para a sua proteção e para a proteção também dos seus entes queridos. A pandemia não acabou, né? Existe um número de óbitos importante que acontece, infelizmente, e o ideal é que nunca precisasse ter tido uma lei que obrigasse as pessoas a fazer isso. Deveria ser pelo bom senso, pelo espírito coletivo de proteção a todos. Mas, infelizmente, no nosso país parece que não tiver alguma lei que proíba ou puna, as pessoas não aderem. Eu espero que haja consciência da população para que continue se preservando. Então, se for participar de aglomeração, se for ao shopping, enfim, se tiver em lugares de convivência de muita gente, a utilização da máscara é uma proteção para todos. Daniel, eu conversei com várias pessoas no centro da capital ontem, inclusive com umas vendedoras ambulantes, né, que ganham uma vida vendendo máscaras, né? Sim. Questionei, falei, e agora, como é que fica o negócio, né? Porque o desemprego está em alta ainda. E claro, né, a máscara salvou, inclusive, o orçamento de muitas famílias. Claro. Foi. E ela, olha, continuo vendendo. Inclusive, eu encontrei a primeira vendedora, né, que começou a vender máscaras no centro de Cuiabá. E ela falou assim, olha, eu vou continuar e eu tenho uma lista grande de clientes que elas vão continuar usando. Então, assim, por enquanto, meu emprego está garantido justamente por isso. Mas o secretário lembrou ali, Daniel, tem muitas pessoas com comorbidades, com doenças, que já deveriam usar essa máscara, independente até da pandemia, mas mais do que nunca, né? Claro. E tem muito isso, né? O brasileiro gosta de uma norma para cobrar, né? Ou para questionar, né? Acho que até o brasileiro espera que haja uma norma e realmente algum tipo de punição para que ele incorpore em determinados comportamentos. A boa notícia é que o ritmo de contaminação e de mortes tem caído realmente em Mato Grosso e em todo o país. Acho que agora a taxa de ocupação de leitos de UTI está em cerca de 40%, né? Mas nós temos que lembrar que a vacinação também ainda não chegou lá naquela meta ideal, principal, que todos estávamos imaginando, e realmente não sei se vai chegar aqui em Mato Grosso naquele nível de 90%, por exemplo. Nós estamos meio que estagnados nos 70%. Ou seja, ainda tem muitas famílias que estão, inclusive, divididas, né? Parte se vacinou, parte não, né? O risco está justamente nisso, de haver essa sensação de normalidade, de tranquilidade, em relação, inclusive, a frequentar locais fechados, né? E sem máscara, e essas pessoas se contaminarem, mesmo as que estão vacinadas, e levarem o vírus para quem não está protegido, né? Eu acho muito válido o que o secretário está dizendo e também válido o que o prefeito diz. É questão de prudência. Você vai frequentar locais mais aglomerados, fechados principalmente, use a máscara, né? Você, principalmente que tem uma tendência a ter ou tem alguma comorbidade, ou você que realmente quer se proteger sua saúde, e realmente continue usando esse equipamento, porque acho que é importante. E o que não pode também acontecer em relação a essa sensação de tranquilidade é achar que está tudo realmente liberado, frequentar shows, frequentar muitas festas e tudo mais, isso já está acontecendo inclusive, né? Então acho que prudência ainda é a palavra de ordem, porque nós não nos livramos dessa pandemia ainda. Vai frequentar lugar muito aglomerado, é bom usar ainda a máscara. Eu, por exemplo, não vou abandonar esse hábito tão cedo. E olha, eu citei Varza Grande aqui, Haroldo, e o que acontece? O secretário Gonçalo Barros, ele já comentou, inclusive, numa reportagem ao portal Gazeta Digital, que ele não é favorável à liberação da máscara agora. E ele lembrou um dado interessante sobre a vacinação da população. Nós estamos aí em torno de a vacinação completa, né? Sim. 60%. Chega a 70%, eu acho. Né? E o que acontece? Ele defende que teria que chegar pelo menos a 70% da população para começar a liberar aí a questão da máscara. Ele defende a obrigatoriedade ainda, né? E ele colocou o seguinte, né? Tem as crianças ainda que tem uma faixa ainda maior que não recebeu, né, nenhuma dose de vacina. E ele citou também a questão lá dos Estados Unidos, que tirou a máscara lá atrás, né?
E houve aquela segunda ou terceira onda de Covid que foi terrível também nos Estados Unidos e que a máscara poderia ter ajudado a melhorar essa situação. Ou seja, é aquela história, né? Os gestores também estão sendo com a bomba, né, nas mãos, é uma situação complicada. A gente torce que isso não volte de forma alguma, né, que consigamos aí de fato controlar, né, essa pandemia, mas é aquilo que os gestores também estão colocando, ou seja, deixa de ser uma obrigatoriedade, mas fica uma liberdade para o cidadão de usar ou não a máscara. A recomendação é continue usando, principalmente em locais fechados, no transporte público, por exemplo. Ideal nos ônibus, né, usar máscara, porque já tem uma aglomeração grande, para poder, de fato, se proteger, né, porque a pandemia continua. Mas aí que está. Né? Essa questão da Covid-19 nunca foi uma questão de lei, nunca foi uma questão de regra. E foi sempre uma questão de prudência, como bem disse o Daniel, e bom senso. Bom senso do ponto de vista de proporcionalidade, de sabedoria, porque nada mais é do que um gesto de educação, de uma postura ética perante a sociedade. É você quem decide, independente de decretos de governo, decretos de prefeituras e leis, né? O comportamento de se amar e amar ao próximo depende muito exatamente da sua formação, dos seus princípios, dos seus valores, né? De que forma você quer estar em sociedade. Então não é porque o governador está dizendo que existe uma lei agora desobrigando e dando autonomia ao prefeito, para o prefeito decidir, pouco importa para você. Pouco importa para você a decisão de governo, a decisão de prefeitura. É você que tem que ter essa decisão ética. A decisão ética, de postura ética, é uma decisão individual do sujeito. Ela só aparece em sociedade, quando ela aparece em sociedade e a sua decisão, ela se torna política. A política nada mais é do que as relações que você faz. Então, quando você adentra a sociedade com uma postura ética, que é uma decisão sua, independe de normas e de leis. O que a gente precisa ter daqui para frente é mais educação com si mesmo e com o próximo, né? Com relação à questão da máscara e muitas outras coisas que são importantíssimas para se viver em sociedade. Exato. Essa decisão de adotar essas medidas de biossegurança é uma decisão individual, mas ela impacta no coletivo. Claro, muito, exatamente. Né? Realmente, muito. Estamos numa pandemia ainda, a gente pode se contaminar, a gente pode contaminar o próximo. Então, acho que até por uma questão, como você disse, de bom senso, até de respeito ao próximo, muitas vezes a gente pode fazer uso, né, dessa proteção extra ainda. O importante você ter tocado no caso do transporte coletivo realmente um dos itens, dos elementos mais complicados nessa pandemia, que nenhuma gestão pública conseguiu resolver essa questão. E como reduzir os riscos no transporte coletivo? Ninguém conseguiu. Era para aumentar os ônibus, diminuíram. Exato. Era para uma série de questões. Eu só quero destacar as medidas que a Prefeitura de Várzea Grande tem tomado para tentar aumentar o índice de vacinação no município. Eles têm feito muitas iniciativas, mutirão no fim de semana, no parque, né, fazer uma campanha intensa, e algumas pessoas têm aderido, outras não, mas estão fazendo o papel deles. Né? Mas tem dado certo, né? A campanha de Várzea Grande é exitosa, desde o início, né? Desde o início, Várzea Grande realmente até me surpreendeu. Inclusive com as crianças agora, né? Eles estão conseguindo isso. Eles conseguiram do estado. Montar projetos, né, desde o início. Lembra daquele mutirão, caravana, aquela coisa Corujão. toda? Corujão, né, da vacinação. O último projeto foi esse projeto lúdico de convidar as crianças, né, criar uma situação, um cenário para que as crianças pudessem ir tomar vacina. Então, isso realmente foi um modelo, né, uma gestão específica para a vacinação, muito bem feita mesmo por parte de Várzea Grande. Né? Tanto é que Cuiabá tentou seguir, Várzea Grande saiu na frente e Cuiabá tentou seguir, né, a sombra de Várzea Grande, mas Várzea Grande realmente foi um bom exemplo. Continua sendo. E é uma prova, né, de que o envolvimento, né, o interesse do setor público, da gestão pública em abraçar essas campanhas e, claro, né, o combate à pandemia funciona e dá certo e tem resposta. Né? Ao passo que outros viraram as costas. Né? Para a Covid é aquela história, dependia de uma lei, de um decreto para tentar fazer alguma coisa. Nós precisamos lembrar bem também complicado. Que parece que não faz a diferença, mas faz muita diferença, o fato de nós termos em Várzea Grande um prefeito alinhado com o governo. Né? Você tem Calil Baracate de um lado, você tem Mauro Mendes do outro. Aqui a gente tem uma situação completamente diferente. Né? Você tem
um prefeito que não bate com o governador que não bate com o prefeito, né? No fundo, isso acaba prejudicando a cidade e o morador, e nós, cidadãos, né? Se nós tivéssemos uma eleição alinhada, né? Pensando mais na cidade como um todo, ambos, né? Em conjunto, de certa forma, com bons projetos, boas intenções com Cuiabá, certamente nós teríamos uma cidade melhor. Isso não desmerecendo, né, quem cuida da campanha de vacinação na capital, porque claro, funcionou muito bem, né? É diferente, mas é grande, é uma cidade muito mais complexa quanto a tudo isso. E Cuiabá sempre tocou muito bem essa campanha também, né? O que a gente analisa na capital e muitos momentos, e até em questionamentos com a coordenação da campanha, com os gestores da saúde da capital, é que a população também tem aí um alto índice de negacionistas, né? Que não vai atrás. Sim. E tem uma diferença muito grande do perfil de população de Várzea Grande para Cuiabá. O morador da capital, ele tem um posicionamento bem diferente da maioria dos varzea-grandenses. É incrível, né? A divisa é uma ponte, mas os aspectos sociais e culturais são muito diferentes. E, Porto, a gente falando sobre sistema de regras e de condutas, né, que toda a sociedade deve seguir e que muitas vezes só segue porque existe essa sombra da punição, pelo menos é a forma como eu penso, fazendo uma analogia com o trânsito. São necessários, muito necessários, os radares. Isso já causou muita polêmica, a questão da indústria da multa, é injusto, a cobrança é muito alta, há falhas, mas a gente não tem como prescindir disso. Aqui em Cuiabá, em qualquer cidade do Brasil, nós precisamos desse sistema eletrônico de vigilância, né, e de punição para quem desobedece às normas do trânsito. Eu imagino que se Cuiabá, já houve esse tipo de situação, se Cuiabá retirasse os radares, imediatamente o número de acidentes vai aumentar. As pessoas que costumam, os motoristas, andar a 60, 80 por hora, vai andar a 120. É complicado. Eu acho que aqui, principalmente no Brasil, nós precisamos desse tipo de equipamento eletrônico para você, olha, não faça isso, senão você vai pisar no seu bolso, você vai pagar multa. Agora, se tirar, meu amigo. Daniel, você percebe que é interessante os debates que a gente traz aqui no programa Notícia de Frente? Todos eles teriam uma solução. Todos eles estão ligados diretamente à questão da formação, ligados diretamente à questão da educação transformadora. Quando você prepara a criança lá no ensino fundamental, né, com uma educação transformadora, ela cresce com responsabilidade civil. Ela cresce com outros princípios e outros valores. Ela será um grande cidadão no trânsito, né? Melhora a área da saúde, melhora a área da segurança, melhora tudo. Imagine você se nós tivéssemos realmente, né, uma educação de qualidade há 20 anos atrás. Você acha que nós teríamos dificuldade de implementar máscara nas pessoas? Você acha que nós teríamos tantos negacionistas como nós temos com relação à vacina? Nós não teríamos. Nós não teríamos exatamente. Então, nós estamos pagando pela negligência com a área da educação. Uma educação transformadora, como a Finlândia fez há 20 anos atrás, né? Como outros países fizeram, né? É só você observar o que é que eles fizeram, né, para realmente transformar um país. E é isso que a gente precisa nesse país. É aquela história, né, professora? A ideia, né, da educação transformadora é justamente emancipar o cidadão, que ele tenha autonomia, né, de pensamento, da própria cultura dele. Só que o que a gente vê no Brasil é uma contramão disso, né? Cada vez mais os investimentos são pífios, né? E aquela história para manter o cidadão segregado, ou seja, você não pode ter muita informação para não pensar muito, né? E agora, mais do que nunca, com as redes sociais, né? Com essa manipulação toda, a inteligência artificial, são ferramentas que nós percebemos aí que para alguns setores da sociedade complicou muito, porque fake news, por exemplo, né, que são as falsas notícias. Meu Deus, como tem gente que acredita nisso e consome isso como a única verdade. Liga para nós da imprensa, às vezes, comentando ou querendo saber mais de coisas que nem existem. É assustador. E não é gente que não teve acesso à educação, ao banco da escola, pelo menos. É gente, às vezes, letrada, que se fala, não estou entendendo essa história, como que pode embarcar num sistema desse. Então, a gente fala muito de bolhas, né, que são aqueles grupos que ficam ali e as pessoas não vão atrás, não procuram mais nada, ou seja, e a pandemia, né, a vacinação, a gente viu muito isso, Daniel. Nós falhamos enquanto país em relação a isso. Muitas vezes, como você disse, a pessoa é letrada, teve acesso a estudo, mas o sistema educacional brasileiro não priorizou
a formação de cidadãos mesmo. Você fala, olha, vamos transmitir cidadania para essa pessoa, né? Desde o começo. Realmente o povo brasileiro se ressente muito disso, desse preparo. E a consequência a gente vê diariamente, né? Com muitas pessoas tendo até orgulho de desobedecer, dessa desobediência civil, como você citou, em todos os elementos do dia a dia, da rotina. Bom, mudando de assunto aqui, mas mantendo na mesma situação aí, porque a gente comentou essas decisões do prefeito Emanuel Pinheiro, inclusive foi durante a famosa live, né, que é uma transmissão ao vivo pelas redes sociais dele. E Emanuel também deu um prazo ontem, né, pelo menos 15 dias, para decidir, Haroldo, se vai ser candidato ao governo de Mato Grosso, né? Porque tudo, no fundo, acaba em política, né? Felizmente para uns, infelizmente para outros, né? Inclusive na live dele, ele disse que ele vai começar nesses próximos 15 dias a fazer as necessárias articulações políticas para tentar aí viabilizar a sua pré-candidatura ao governo do estado. Vai conversar com os servidores, vai conversar com... Claro que não perdeu a oportunidade de alfinetar o atual governador Mauro Mendes, né? E ele disse que ele vai conversar com todo mundo, com partidos, com políticos, com vereadores, com deputados federais, enfim, tá? Para tentar viabilizar essa história dele. Claro que ele está no direito dele, né? Mas eu acho, aí é uma leitura que eu faço, né? Que ele precisa conversar, ou pelo menos pedir, para que realmente o Ministério Público Federal tome uma atitude mais rápida possível, porque ele não pode ser candidato, né? Com essa mácula gigante, carregando mais uma vez uma mácula gigante de corrupção. Esse é o posicionamento que eu tenho. Ele já conseguiu transpor um obstáculo gigantesco da sua primeira gestão para a segunda gestão e conseguiu ainda ser legitimado pela população a ser prefeito de Cuiabá por um segundo mandato, né? E carregou isso durante anos por conta da falta de celeridade da justiça brasileira. Eu acho que ele deveria ser o mais interessado em realmente dar explicações e ter transparência suficiente para dizer à população o seguinte: olha, realmente eu cometi um ato de corrupção. Não, eu sou inocente. Pressionar a justiça brasileira para que tenha uma resposta, porque eu acho muito mais fácil ele se eleger, porque a gestão dele não é uma gestão ruim, em partes, né? Tem muitas obras boas, tá? Eu acho muito mais fácil ele se eleger governador do estado de Mato Grosso, apesar de acreditar que ele não tem musculatura suficiente para isso, política no interior do estado, apenas na Baixada Cuiabana, tá? Com a resposta para a sociedade mato-grossense de que ele realmente não cometeu nenhum ato de corrupção, né? Ou definitivamente enterrar a sua campanha política, o seu perfil político por conta de um ato tão asqueroso e tão ruim que é da corrupção e que faz tão mal exatamente à sociedade, que é esse ato da corrupção. Os fins não podem justificar os meios. Parem com essa conversa de que, porque fez isso, porque fez aquilo. Não é isso, não é porque ele fez um monte de coisa importante para a sociedade que justifica atos de corrupção. A gente não pode acreditar dessa forma, né? Não pode levar a política dessa forma. Esse é o lado ruim da política. Então eu acredito, acho que se ele conseguir realmente provar que não tem culpa no cartório, né? O que eu acho, na minha opinião, difícil, por conta de uma série de fatores, né? Eu acho que ele tem todas as condições de ser governador do estado. Então eu acho que ele precisa resolver isso primeiro, para depois colocar seu nome para a sociedade. Agora, existe uma envergadura política aí, como o Haroldo está colocando, Daniel, em relação ao Emanuel, tem um grupo dele, né? A gente lembra que existe uma certa dissidência lá atrás do PMDB, aliás, do MDB, né? Até para o segundo mandato dele para a reeleição, teve aquela briga toda, né? Porque um grupo aí, digamos, contrário, né? A ala de Emanuel, que era a Janaína Riva, deputada, né, capitaneada por mais alguns membros do partido, só que ele mantém um grupo muito forte, né, em relação independente até do MDB, né? Ele tem um grupo político forte, até perante também essas situações legais, né, que o prefeito enfrenta na justiça, Daniel. Ou seja, é um nome que pode dar trabalho. O Emanuel é político de carreira, ele é político nato, né? Ele é estrategista. Realmente nós falávamos anteriormente sobre isso, sobre a questão, tudo que ele passou do afastamento do ano passado. Chegamos até a dizer, algumas pessoas, acho que a carreira política dele pode ser enterrada com o afastamento que ocorreu o ano passado em outubro, mas outros analistas já pensam diferente, porque ele mostra uma resiliência política muito grande, ele tem muito voto, ele tem capacidade de se articular, né? O professor citou a questão do paletó, e ele conseguiu ser reeleito aqui em Cuiabá, mesmo
E aquelas imagens já há quanto tempo já estão rodando, né? E justamente essa morosidade da justiça dos inquéritos que estão sendo conduzidos, até a reboque aí da delação do Silval Barbosa, foi aquela delação monstruosa, gigantesca, mas que até hoje, nós estamos em 2022, rendeu muito pouco, né, em relação ao que se esperava. Porque parecia que era uma corrupção, e parece até hoje, né, endêmica, e que seria como um castelo de cartas, seria, né, ia desmoronar tudo. Até agora, não, né? Nós temos, por exemplo, a questão do Tribunal de Contas, que aqueles 5 conselheiros ficaram afastados por mais de 3 anos, quase 4 anos, e até agora não tem uma prova cabal tal da corrupção de 53 milhões de propina. E a mesma coisa acontece com o Emanuel, né? As imagens do paletó continuam até hoje reverberando, mas até então não há um posicionamento, não há um fechamento em relação a essas investigações, e ele continua assim, aí na pista, como a gente diz, no cenário eleitoral, está se aproveitando aí de um vácuo, né, em relação a uma concorrência do Mauro Mendes, porque o Wellington Fagundes tem se mostrado resistente ainda de encampar um projeto para o governo do Estado, né? Ele prefere o Senado, e o tempo está acabando. O prazo legal que qualquer pessoa tem, principalmente prefeitos, para se candidatarem ao governo é 2 de abril, então vai realmente calhar direitinho aí, esses 15 dias ele vai se licenciar do cargo, inclusive. Ele não vai estar na prefeitura. Tem isso também, né? Ele vai se licenciar, vai se afastar. Ou seja, é séria essa análise dele. Sério, então. Realmente ele está com esse projeto muito vivo aí na mente dele. Citou uma pessoa importante, outro personagem, Nilson Leitão, ex-deputado federal. Ele citou que vai conversar com o Nilson Leitão, que é uma pessoa que se aproximou muito do presidente Jair Bolsonaro nos últimos meses. Ontem à noite, até um destaque aqui na coluna parte da Jornal A Gazeta, houve uma reunião em Brasília, e depois posaram para foto o próprio presidente com o Nilson Leitão e o José Medeiros, deputado federal. E ali a informação é que o Bolsonaro confiou ali, transmitiu ao Nilson Leitão essa possibilidade. Falou, você pode ser o meu nome também lá em Mato Grosso para o governo do Estado. Mas Emanuel correria aí um risco de ser esse candidato do presidente Bolsonaro aqui, caso o Wellington Fagundes, né, desista? Ele colocou isso como condição também. Sim, olha, Wellington, você tem 15 dias aí, ele falou isso 15 dias atrás, o prefeito. Olha, você tem 15 dias para se definir como candidato. Não vai definir? Então eu vou. Ele está dizendo isso. Sim. Né? Agora, essas 2 semanas vão ser decisivas. No fundo, o Wellington Fagundes sempre quis ser governador do estado de Mato Grosso. Por várias vezes ele ensaiou isso, né? Mas politicamente ele percebeu que não daria. Aí ele acaba recuando, né? E acaba indo para o Senado. Pelo menos esse é o cenário, né? Mas a questão de reeleição seria muito mais tranquilo, porque ele já está no Senado, ele que naturalmente seria um nome muito, fácil para ser reeleito. A questão do Wellington agora não é nada fácil também, né? Porque ele sendo candidato ao governo, tem aí um governo, né, que deve seguir para a reeleição, o governador Mauro Mendes, tem uma aprovação bastante expressiva da gestão dele. E ao Senado ele já tem um concorrente de peso, né? Neri Geller, que já me garantiu que, olha, eu estou concorrendo ao Senado, já está definido isso, e ainda deixou claro, né? Não estou a reboque de ser levado por um grupo ligado ao presidente Bolsonaro, sou da base dele, defendo as ações do governo, mas independente disso eu tenho o meu grupo, eu tenho o meu trabalho que me credencia para disputar essa vaga. Ou seja, o Wellington teria aí, numa disputa ao governo, enfrentar Mauro Mendes, naturalmente. Ao Senado, se ele for reeleição, vai enfrentar Neri Geller, que quer também ocupar essa vaga. E o fator Neri Geller é muito importante também nesse tabuleiro político, porque a deputada Janaína, do MDB, já sinalizou, na verdade, ela já decidiu sair do partido, só ainda não confirmou publicamente. Mas aí no fim de semana já teria comunicado, inclusive, ao presidente Carlos Bezerra, que ela vai deixar o partido, que o MDB já fechou apoio ao Neri Geller para o Senado. E ela não vai ficar contra o sogro dela, de jeito nenhum. Não vai e ela está correta. Então ela já falou assim, olha, eu não tenho como ficar no partido. Não tem ambiente para isso. Agora, e aí o MDB já trai um outro nome, né?
Porque se Janaína sair Sim, do MDB, Max Russi vai para o Já MDB. está prontinho para entrar. Já está prontinho. Ele Prontinho. quer Tá fugir aquecendo, daquela botou federação. meião, botou meião, calção. a chuteira, está pronto para entrar. Quer fugir da federação com o partido de esquerda, principalmente exatamente. o PT. Agora você imagina uma situação hipotética. Vai que o prefeito Emanuel consegue esse aval para ser o candidato contra o Mauro Mendes. Eu não duvido. Né? Exatamente. É dessa possibilidade. Pode ser o candidato de Jair Bolsonaro em Mato Grosso, Emanuel Pinheiro. Quem Porque diria, apesar né? de todos os Se elogios... Janaína, então, reataria a amizade com o Emanuel, de repente eles ficariam no mesmo lado político. Apesar de estar no mesmo partido, eles são distantes um do outro. Né? Nós tivemos recentemente a visita do ministro Onyx Lorenzoni, Sim. né? Apesar de todos os elogios do Mauro Mendes ao governo Bolsonaro, né? Que eu acho interessante que quando está aqui é só elogios, né? Quando está lá, entendeu? Algumas críticas acontecem, porque está longe, né? Porque está longe, só pode ser isso, né? Mas enfim, aproveitando exatamente esse desarranjo, né, com o governo federal, e o Emanuel Pinheiro, como bem disse, é um sujeito que tem uma resiliência política muito grande, né? Ele já está costurando essa situação para poder ter o apoio do presidente Jair Bolsonaro na eleição, que faz uma diferença gigante. Sim. O presidente abraçaria um candidato como Emanuel Pinheiro, né? Porque tem aquela fala, né, do combate à corrupção. Exatamente, aí que está o problema. Como seria isso? Ou agora tudo isso também passa borracha? Não sei. Uma vez que ele já se aliou com um centrão, é capaz de qualquer coisa. O ponto é esse. Entendeu? Você está entendendo? Quer dizer, Que é o poder situação, pelo poder. que situação. Pois é o poder pelo poder, né? Então a gente precisa raciocinar exatamente, né? Qual que é o maior pecado? Qual que é o pecado capital na política? Você cair em contradição. O político caiu na contradição na sua narrativa, né? Ele pode mudar de opinião, mas cair em contradição é inaceitável, né? E eu não consigo, né, aliar exatamente o perfil do presidente Jair Bolsonaro, um possível apoio a Emanuel Pinheiro, considerando afastamentos, corrupção, paletó, aquela história toda. Eu não consigo fazer essa ligação. Entra num processo de contradição na minha cabeça, né? Contradição lógica, por conta de ir na contramão das narrativas que vem defendendo há muito tempo. Né? Mas, na política, tudo é possível e muitos deles... Professor, você citou a questão do Centrão. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, é condenado por corrupção. Verdade. Você falou do Onyx Lorenzoni, ministro do Trabalho. Caixa 2. É pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Ele foi condenado por Caixa 2. Está cheio então, de gente agora nós perto chegamos desse governo nessa condição. Nós chegamos exatamente no problema. Qual que é o problema no Brasil? O problema no Brasil é, na maioria das vezes, uma certa conivência, tá? Ou falta de celeridade por parte da justiça brasileira. Porque é simplesmente inadmissível nós termos, como nós teremos esse ano aqui, tá? Sujeito condenado 180 anos de prisão com tornozeleira eletrônica sendo candidato a deputado estadual. Isso é inadmissível. Nós temos um rombo de R$1 bilhão e até hoje você não vê absolutamente nada resolvido. Isso, né, na balança da justiça, pesa muito mais, né, o conceito de que o crime compensa do que necessariamente justiça foi feita. A balança está assim, ó, o crime compensa está muito mais pesada do que a justiça foi feita. Está entendendo, Daniel? Né? Por conta exatamente da justiça, né, que não dá resposta para a sociedade. Você está entendendo? E nós teremos inúmeros candidatos com lastros péssimos, morais e éticos nessa campanha deste ano. E detalhe, os mesmos que respondem processo há muitos anos. Você está entendendo? E bem provável que por conta de questões econômicas, financeiras, de articulações políticas, acabem sendo novamente reeleitos. Então, esse é o cenário que nós temos. Você está entendendo? Infelizmente, com uma certa conivência, com uma certa falta de celeridade por parte da justiça, né? Nós já tivemos senadora caçada, eleita, diplomada e foi caçada. Quer dizer, como é que você entrega à sociedade um produto, né? Uma pessoa, um candidato que realmente não tem a condição, né, moral, que não tem condição nenhuma, do ponto de vista de lei, de justiça, de ser candidato, ainda diploma, quer dizer... E nos leva a crer que esses esquemas de corrupção grandes, que é bom negócio ser delator também. Fazer delação é um bom negócio. Porque você faz um negócio com o governo, né? Realmente. É uma você capa, se livra, né? de, é uma capa. Eu 80% não, de um você desvia R$1 bilhão, você desvia R$1 bilhão, devolve entrega uma fazenda, milhões, entendendo? Que vale 30 milhões por 75 milhões, quer dizer, já dá um esquema bom. Você está negociando com o governo. Exato.
Você está negociando com o governo, né? E detalhe, sabe-se lá a origem do dinheiro que paga os advogados desses bandidos, entendeu? Que acabam usurpando aí, desviando dinheiro público, né? Você não sabe a origem desse dinheiro. Não. Você está entendendo? Você não sabe. Pode ser dinheiro ilícito. Nós temos delatores, né? Empresários que fizeram delações gigantescas que não em Mato sustentam, Grosso, inclusive, que né? duplicaram o seu império depois. Exatamente. Exatamente. Né? Ou seja, virou um grande negócio. É um bom negócio. Só acusar, né, para se livrar dessa história. E tudo isso faz parte, gente, de repensar agora no político que você escolhe, né? Só vão ter melhorias com bons legisladores, né, com bons representantes do executivo, mas principalmente os legisladores, né, que fazem as leis, ou seja, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Essa escolha tem que ser fundamental. Ora, vamos para algumas participações aqui já dos nossos amigos telespectadores, várias mensagens aqui. Eu já quero agradecer. E se você não mandou mensagem para a gente ainda, olha, o nosso WhatsApp é o 65, né? 99987-2151. Você pode participar conosco. Lembrando que nós estamos também no facebook.com, né, /TV Record Cuiabá. Vamos lá, olha, Bolsonaro nunca irá dividir palanque com o prefeito mais corrupto do Brasil. Ou seja, o Marcelo Ferreira, né, que nos fala isso. Pois é, Marcelo, mas o discurso é né? Na prática, como Haroldo disse, há um arranjo político aí, que tudo interessa mais quando falamos do famoso apoio, né, Haroldo, para conseguir aí encaminhar campanhas e candidaturas. Bom dia. Sobre Emanuel e a justiça. Daniel, justiça é só para pobre. E rico e político não existe. Acho absurda essa demora, como aconteceu em Acorizal, Meraldo eleito e não assume. E os gastos são nossos. Os gastos, ou seja, o gasto, né, é nosso para manter essa estrutura toda. Tem muito isso também, né? Ou seja, porque existem muitos recursos, né? Caro, oneroso. Os famosos embargos de declaração. Sim. Quem tem advogado vai longe, né? Difícil. Olha, bom dia, Porto. E o gestor, sabe o que ele faz, Daniel? Eu tenho certeza, ele põe no orçamento da corrupção já o custo. Você está entendendo? Ele põe no orçamento. Já sabe. Né? Olha, a corrupção é de tanto, né? Nós vamos levar tanto, porque sempre tem um agente público, né? Um agente que está ali, né? Tá? Um empresário, muitas vezes, que é relegado a superfaturamento de obra, né? E o político, o senador, o deputado estadual mal intencionado, né? Federal, manda. E eles fazem o acerto, mas já computam exatamente, e se der errado? Se der errado, a gente contrata o advogado. Quanto custa isso? Vamos gastar uns 200 milhões, vamos desviar 1 bilhão e vamos gastar 200 milhões com o advogado. Banca de advogado, e vamos pagar esse advogado com o dinheiro que nós desviamos. Mas já tem mecanismo. Você está entendendo? Quer dizer, então, sabe, já está tudo hoje, né? definido. Vamos lá, mais mensagens E pior aqui. é quando se envolve ainda o Tribunal de Contas. Mas Pior Haroldo, pelo amor de Deus, deixa eu falar com a mensagem fala aí, dos nossos telespectadores. Tá certo, vai, Porto, você que manda, vai. Me dá uma palavra mágica para ele. Varia mágica, plim. Prim, Prim. Bom dia, Porto e bancada. Eu sou o Vilmar de Cuiabá. Eu digo assim, porque só falam, né, do prefeito Emanuel, né, sobre o paletó, sendo que tinha praticamente os 24 deputados pegando dinheiro do Sival Barbosa. Na época, tinha deles que colocavam até na caixa de papelão dinheiro e só falam do Emanuel. Isso é verdade, né? Ou seja, não era só ele, infelizmente, mas é que o Emanuel já, né, virou prefeito nessa história toda e daquele grupo lá, né, tem alguns que permanecem na Assembleia, inclusive, né? Mas teve um que pelo menos assumiu, né? Teve a hombridade de assumir. O Alexandre, não foi o Alexandre? O Alexandre César. Mas não, era propina mesmo, estava recebendo propina. Eu vou sair da vida pública. Vou sair da vida pública, assumir o erro, você está entendendo? Né? Pelo menos teve a hombridade de assumir o erro e pronto, acabou. E olha, eu volto com mais mensagens daqui a pouco, mas olha, tem uma notícia quente aqui, né? A Polícia Federal deflagrou, né, está nas ruas com uma operação, a Operação Stelios, que visa combater aí a fraude, né, na contratação de empréstimos na Caixa Econômica Federal. 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de Cuiabá. Durante a investigação foi constatado que o grupo estelionatário utilizava documentos de identidade falsos, o que configura crime de falsidade ideológica para abertura de contas na instituição financeira. Em seguida, essas pessoas, né, adquiriam aí, lógico, empréstimos bancários para transferir dinheiro a terceiros.
Diversas contas foram abertas pelas mesmas pessoas em diferentes cidades do estado de Mato Grosso, dentre elas Cuiabá, Cáceres e Rondonópolis. Gente, é uma loucura, né? A ação tem hoje o objetivo de aprofundar a investigação, identificando a participação de mais pessoas nesse esquema criminoso. Aquela questão dos crimes, né, virtuais, cibernéticos, onde eles usam os dados das pessoas e depois eles abrem contas, eles pegam empréstimos e tem muitos servidores públicos, inclusive, Daniel, né, até policiais da reserva, do Exército, da Polícia Civil, Militar, que acabam sendo vítimas, né, pessoas que moram no interior. Por quê? No interior o pessoal não tem um acesso tão rápido assim às centrais, né, que é a própria ligação com o INSS, por um lado, ou com a folha, né, o setor do Estado que faz essa folha, porque usam até isso para fazer o tal dos compulsórios. Sim. Muito louco. Impressionante como uma Caixa Econômica. Não é compulsório, é consignados, né? Caixa Econômica tem sido alvo de muitas fraudes ultimamente. Tá uma loucura esse banco, né? O superintendente de São Paulo, inclusive, foi preso, né? Aqui de Varza Grande também, né? Teve aquela questão lá anterior. Golpe que foi Ou seja, é um banco que a situação está bem estranha na Caixa Econômica, né? Bem estranha, infelizmente, com envolvimento até de servidores também da própria instituição. Parece que precisa de um pente fino aí, né? Rever algumas questões da Caixa Econômica, porque o negócio está feio, mas feio mesmo. Quem tem conta está preocupado, desesperado com essa segurança do próprio banco. Olha, vamos para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco, tem mais mensagens dos amigos telespectadores e muito mais assuntos para você. A gente vai para o intervalo mostrando aí a historiadora Rubens de Mendonça, a Avenida do CPA.